Quem você escolhe ser? Que tipo de pessoa você tem escolhido ser perante você mesmo, seus amigos ou seus familiares? Esse é o segundo episódio do podcast das escolhas. Essa semana eu estava num atendimento com uma cliente. E aí a gente estava falando sobre a dificuldade que ela tem de colocar limites, né? Colocar limites em alguns relacionamentos, colocar limites com algumas pessoas, né? Ela tem dificuldade de dizer não. Ela tem dificuldade de deixar o outro saber que aquilo que ele fez não foi legal, né? E eu vejo que essa é uma dificuldade que muitas pessoas têm, mas muitas pessoas têm. Tem esse receio, né, de se impor, tem esse receio de estabelecer limites saudáveis. E aí, eu sei que algumas pessoas vão dizer assim: ah, eu não tenho esse problema, não. Eu falo o que eu tiver que falar com qualquer um e eu não tô nem aí. Mas esse também é um problema, né? Porque a gente precisa saber dosar, né? A gente pode falar o que a gente quiser com o outro, mas a gente precisa saber falar com educação e com respeito. E muitas vezes, quando a gente fala tudo aquilo que a gente quer, a gente, na maioria das vezes, né, não fala com educação, né? Não fala com gentileza e não fala com respeito. Então, não é nem 8 nem 80, né? Eu não preciso não falar nunca e eu também não preciso falar tudo que me vem à mente. E quando eu não falo nunca, eu geralmente faço o quê? Eu fico naquela posição de que uma pessoa fez algo, eu não gostei, eu me magoei, eu fiquei chateada, eu fiquei remoendo aquilo ali mentalmente, eu fiquei emburrada, mas eu não falo a respeito daquilo. E aí eu vou jogando para isso, para debaixo do tapete, até que uma hora parece que passa, né? E eu vou só ali, fingindo para mim mesma que está tudo bem. E aí fica um pouco estranha, mas daqui a pouco, né, o relacionamento com o outro volta ao normal. E por quê que a gente geralmente faz isso? Porque a gente tem medo de deixar o outro saber, de magoar o outro e de ser rejeitada pelo outro. Na verdade, esse é o medo. Quando eu tenho medo de dizer não, quando eu tenho medo de me impor, quando eu tenho medo de falar, né? Quando eu tenho medo de confrontar, eu tenho medo de ser rejeitada pela outra pessoa. E com isso, eu acabo criando todo esse transtorno mental dentro de mim, reprimindo essas emoções e repetindo esse padrão, né? Porque quando a gente não resolve algo dentro da gente, aquilo vai voltando várias e várias vezes para que a gente possa finalmente olhar. E aí, a gente trabalhando, né, na sessão, essa questão de saber se colocar, né? Quando a gente fala de colocar limite, de dizer não, muitas vezes vem à nossa mente aquela imagem assim: eu preciso dizer um belo do não para a pessoa e falar com força e me defender, e isso é saber colocar limite. Mas não, né? O saber colocar limite é o saber ter conversas desafiadoras. É o saber fazer isso de uma forma educada e respeitosa. E a gente coloca limites não é para cortar o outro, para dar na cara do outro, para sair por cima. Não. Sabe qual é o segredo do limite? O objetivo do limite é: eu vou estabelecer limites nessa relação, nesse relacionamento aqui, porque o meu relacionamento com você ele é tão importante para mim, eu gosto tanto dele, eu quero que ele dure tanto. Por isso, eu vou estabelecer limites, porque limite é o que sustenta qualquer tipo de relação, profissional, amorosa, de amizade, com familiares. Os limites, eles são ali os alicerces de um bom relacionamento. E aí, eu estava contando para ela que numa das minhas aulas, né, eu aprendi com uma das minhas professoras maravilhosas que quando a gente vai estabelecer limites, a gente vai encontrar dois tipos diferentes de pessoas. A gente vai encontrar a pessoa aqui, né? Fez algo comigo, uma brincadeira, um comentário, aquilo eu não gostei, eu vou chegar para ela e falar: olha, você fez isso, eu me senti dessa forma, eu gostaria que isso não se repetisse, né?
Eu vou deixar ela saber, eu vou contar para ela, porque muitas vezes as pessoas fazem coisas com nós, elas não têm noção que a gente não gostou. Só que se a gente não fala para elas, né, como que elas vão poder mudar? A gente precisa dar esse feedback. E aí, quando você for dar esse feedback, você for contar para ela, né, ela vai virar para você e vai falar: ah, me desculpa, não era minha intenção, né? Eu não queria que isso tivesse acontecido. Eu vou retirar, né, isso, eu não vou fazer mais, né? E o que que no fundo ela tá falando para você? Ela tá dizendo assim, o nosso relacionamento, ele é tão importante que eu quero que ele dure. E ela vai estar te respeitando. E aí ela tem essa atitude de se retratar, se desculpar, de não repetir aquilo ali, né? Ela vai ter essa postura de estar disposta, né, a ter essa conversa. E aí tem um segundo tipo de pessoa, que quando você for falar para ele, para ela, ele simplesmente vai virar para você e vai falar: ah, para com isso, teve nada disso. Você tá aí se doendo por qualquer coisa, para de birra, né? Cresce. A pessoa ainda vai falar para você: cresce. E vai seguir a vida dela. Ela não vai se mover, né? Ela não vai acontecer nada com ela ali. E essa atitude, no fundo, ela é uma postura de desrespeito. Ela tá te mostrando que o relacionamento, o bom relacionamento, ele não é tão importante assim para ela. E, gente, quando isso acontece, isso é ótimo. Por quê? Porque aí você vê, você enxerga, você vê que aquela pessoa não tá tão assim disposta a fazer esse relacionamento crescer, a fazer esse relacionamento dar certo, né? Ela não se importa tanto assim com você. Então, se você tá chateado, se você tá magoado, ela não tá nem aí, né? E aí, são esses dois tipos de pessoas que a gente encontra quando a gente vai ali aprendendo a estabelecer limites, né? A dizer não, a enfrentar confrontos, a enfrentar conversas difíceis na nossa vida. E aí, quando eu tive essa aula e eu aprendi isso, eu lembro que eu fiquei muito tocada quando eu entendi que muitas vezes na minha vida eu fui também esse tipo de pessoa que não tava nem aí, né? E aí eu lembro que aquilo mexeu tanto comigo que naquele dia eu fiz uma escolha. O que que é escolher? É decidir e agir. Não é só dizer que quer, não é só estabelecer uma meta, mas é trabalhar para que aquilo aconteça. Então, naquele dia, eu fiz uma escolha de que daquele dia em diante eu seria a pessoa que respeitaria mais todos os tipos de relacionamentos que eu tinha. Que eu seria uma melhor amiga para os meus amigos. E que eu também ia deixar eles saberem quando algo não estava legal comigo. Eu tomei essa decisão. No entanto, que há pouco tempo atrás, uma amiga minha fez algo corriqueiro, banal. E eu não gostei. E eu, sem titubear, mandei uma mensagem para ela e falei para ela: olha, você fez isso daqui, eu não achei legal. E eu expliquei para ela. Falei com ela que eu não achei bom. E ela, muito maravilhosa, virou para mim e falou assim: me desculpa, eu vou retirar. E ela retirou e eu ainda falei para ela: não precisa, né? Eu só queria, eu precisava te dizer que eu não gostei, né? Você não precisava retirar. Mas ela acabou retirando, porque ela é maravilhosa nesse ponto. Mas eu também já tive outra experiência de falar com uma pessoa algo que eu não gostei, e a pessoa virou para mim e falou para mim que eu estava me doendo por qualquer coisa. E nessa situação, gente, não foi algo banal. Nessa situação foi algo sério, muito sério para mim. E a pessoa falou isso para mim. E aí, por que que eu trouxe isso? Para a gente refletir, né? Para a gente perceber que tipo de pessoa a gente tem escolhido ser, né? Como que a gente tem agido perante os nossos amigos, perante os nossos relacionamentos, perante a nossa família, né? A gente pode escolher ser pessoas melhores. E eu acho que a gente tem, principalmente na área das amizades, a gente tem muita dificuldade de realmente saber se portar e construir uma amizade boa, né? Uma amizade verdadeira e principalmente respeitosa, né? A gente vê muitas pessoas assim: ah, eu perco o amigo, mas eu não perco a piada, né? E eu lembro que nesse dia dessa aula eu
pensei nisso, eu falei, nossa, eu a partir de agora eu não vou ser mais a pessoa que perdia um amigo, mas não perdia piada, porque eu escolho os amigos são importantes para mim. Então, a partir daquele momento, eu decidi ser uma amiga melhor para mim mesma, para os meus amigos, me relacionar melhor com as pessoas que estão ao meu redor, deixando as pessoas saberem daquilo que não foi legal, deixando elas também saberem daquilo que foi muito legal e recebendo melhor aquilo que as pessoas também trazem para mim, né? Escolhendo ser uma pessoa mais respeitosa, uma pessoa que cuida dos relacionamentos que ela tem ao redor. Então, esse é o nosso podcast de hoje. Hoje foi mais curtinho, mas é um assunto que já tem um tempo que eu queria compartilhar com vocês. E eu decidi trazer para o podcast aqui hoje. Então, tome a sua escolha, né? A partir de agora, veja que tipo de pessoa, que tipo de amigo você tem sido, que tipo de relacionamento você tem construído. E veja se você decide escolher ser um amigo melhor de agora em diante para os seus amigos, ser um esposo, uma, uma mãe, uma avó, uma chefe, uma empreendedora. Veja como você tem cuidado, né, dos seus relacionamentos.